Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está nos acompanhando. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Outliers de 2024, esse é o episódio número 118. E ao meu lado eu tenho aqui Guilherme Anversa, para a gente falar um pouquinho sobre fundos de ações. Bora falar sobre risco, Anversa? Vamos lá, Clara, um prazer estar com você aqui. Acho que primeiro do ano, mais do que especial o episódio. Acho que vai estar muita gente escutando aí no trânsito, na praia, no sítio, com a família. Então acho que vai ser um tempo bem proveitoso aí das férias de boa parte da nossa audiência aqui que nos acompanha. E a gente já começa aqui esquentando os motores para falar sobre tomada de risco. E nada melhor do que falar sobre esse assunto depois de um ano como 2023, em que a gente passou por uma incerteza muito grande no mercado e que os ativos de risco eles superaram as expectativas como um todo, diversos foram os vetores, mas sem mais delongas, porque a gente tem aqui uma pessoa que não só é um gestor que ele não só é experiente nesse mercado, mas que ele é sócio, fundador e gestor de uma das principais gestoras do mercado acionário brasileiro. E aí, com uma imensa honra aqui que eu recebo no Outliers, como de uma forma inédita, Henrique Breda. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Outliers. Obrigado, Clara. Obrigado, Guilherme. É a primeira vez, né? E fazia bastante tempo aqui que eu não falava, né? Em podcasts ou um pouco mais ativos sobre mercado, mas acho que vocês insistiram bem. Então vamos ver se a gente consegue tirar bastante proveito dessa conversa. Muito obrigado aí pelo convite. É isso, e a gente até colocou aqui, fez algumas divulgações, falou ali no episódio sobre uma estratégia de destaque com retorno de destaque, que é o Alaska Black, mas eu queria dar um recado aqui para a nossa audiência, que o nosso Outliers ele tem algumas fases de conversa, ele tem um foco aqui estratégico. Então a gente vai começar falando primeiro da gestora, da história, filosofia de investimentos, até entrar em cenário e posições. Então você que está acompanhando, se já conhece a história da Alaska, se já acompanha, já tomou alguns cafés escutando o Breda falar, que eu também faço parte desse grupo, vamos acompanhar aqui um pouco. E se você está assistindo em um outro momento e está ansioso para ouvir sobre posições, a gente vai trazer uma minutagem aqui na legenda para você ir direto na parte que a gente fala sobre cenário e posições. Então, para começar aqui na linha do que a gente tem como o escopo do Outliers, que é uma verdadeira diligência, microfone aberto. E que, Breda, você poderia contar um pouco da história da Alaska e também da sua história para chegar até a gestão dos fundos da Alaska? Sim, eu vou tentar ser bem breve para não virar aqui um épico, né? Ou com um pouco de drama também. Mas em 2002 eu comecei a trabalhar com empresas, ou com análise de empresa. Especificamente bancos. Eu planilhava balanços de bancos, numa consultoria pequenininha. E foi o meu primeiro contato com esse mundo de contabilidade, ativo, passivo, caixa, dívida, entender o que é ROI, o que é patrimônio líquido. Eu não entendia nada, sabia o que era isso. Estava fazendo engenharia naval na Poli e ali a gente não tem informação com relação a isso. Mas eu já tinha uma bela de uma ideia, antes de entrar no curso de engenharia, que eu queria trabalhar em banco. Eu imaginava que o mercado financeiro era trabalhar em banco. E na época o Itaú me chamava muita atenção, porque era um banco meio de engenheiros, né? A família Setúbal, todo mundo meio que patrono da Poli. Eu falei assim, pronto, gosto de matemática, gosto de física, vou entrar em engenharia e trabalhar no Itaú. Depois, no curso de engenharia, eu já descobri que assim, eu não gosto tanto assim de matemática e física, né? O negócio é um pouco pior do que eu imaginava, e eu queria ir rápido para trabalhar logo no banco e pular essa etapa aí de física, engenharia e tal. Então eu comecei a trabalhar cedo. Dessa consultoria, eu fui muito rápido para ser estagiário do Unibanco. Na época o Unibanco era um banco de atacado com mais atividade no Brasil, chamava muita atenção. Entrei em fevereiro de 2003. Fui analista de crédito, então ali já planilhava, já via risco, já fazia projeção de fluxo de caixa. Isso aí eu tinha, 2003, tinha 21 para 22 anos. Então ali eu já comecei a colocar um pouco a mão na massa. Eu lembro que ia fazer visita na Balduco, em empresas e tal. Fiz um breve período de intercâmbio fora do Brasil, na Inglaterra, e voltei já para trabalhar numa gestora de investimento. Aí já era 2005. Então ali já era uma gestora grande, tinha estratégia de equity, tinha estratégia de câmbio. Aí entrei em contato com tudo que existia. Comecei no back-office
e logo depois já fui para análise de ações. Em 2006 eu já era um analista de ações. De 2006 até Alaska, de fato, foram basicamente uns 10 anos de sofrimento, de agonia, tentando me encaixar em alguma empresa. Sociedade que não dava certo, mercado que não ajudava, frustração com bônus, com ganhos, sócios que não conseguia me dar bem. Então até que em 2009 conheci uma investidora que veio a se tornar minha sócia, que é a Ângela Freitas. Ela foi investidora de um fundo onde eu era um analista na Ashmore. Dali nasceu uma relação que culminou numa gestora que nasceu ali em março de 2010, chamada Skipper, que é o CNPJ da Alaska até hoje. Então a Alaska, em termos jurídicos, ela nasceu em março de 2010. Mas ali no começo também teve uma série de tentativas de solidificar uma base de sócios, né? Então a gente começou do jeito errado, a gente trouxe figurões para posições chaves da gestora, mas não tinha uma integração de time, não tinha uma filosofia única. Então teve entradas, teve saídas, aí fundo que foi pensado para ser um fundo, para ser vendido. O mercado que é um long and short, é um mercado que é um equity hedge, então vamos montar um equity hedge. E até que mais ou menos ali no meados de 2011, eu falei, cara, não vai dar certo isso, porque a gente vai ter que focar em algum produto que a gente saiba fazer, mesmo que não seja algo vendável agora. Mas só que não só estava na minha cabeça, eu era muito pequeno na gestora. Acabou que de 2011 para 2012 eu assumi a gestão dos fundos, tinham 2 long and short grandes e um long only pequenininho, que era o Black. E aí eu cheguei para os meus sócios e falei, cara, eu não quero mais tocar long and short, eu quero tocar long only. Aí eu falei, cara, mas você está deixando 2 fundos aqui assim, de 100 milhões grandes, e quer tocar um de 5? Eu falei, cara, os 10 eu não sei se vai dar certo, e talvez não, porque eu não gosto. Os 5 talvez tenha alguma chance. E aí não foi todo mundo que comprou essa ideia, mas a principal investidora comprou essa ideia, que era a Ângela. E ali ela falou assim, então vamos focar nesse. 2012 começou o foco no BDR, não era BDR na época, nem tinha essa legislação, mas era o fundo, basicamente a filosofia que a gente tem hoje na Casa Alaska veio daí. Já alguns sócios que a gente tem hoje na Alaska já estavam lá, o Eduardo Mestieri está comigo há bastante tempo, já estava lá, já era analista. O Black nasceu, deixamos a gestão dos long and shorts. Foi um ano muito bom eu chamo BDR para diferenciado institucional, mas então era só Black. Foi um ano bom, a bolsa deu, sei lá, 9%, o fundo deu 37% e tal. E aí em 2013, eu lembro que mais ou menos em fevereiro, a gente começou a ficar preocupado, olha só, com a queda da taxa de juros no Brasil, o Brasil superaquecido, mão de obra escassa, com inflação de dissídios. Assim, o Brasil estava superaquecido, commodity com preço querendo cair, eu já estava caindo, assim, o cenário estava meio ruim. E eu queria que esse long only tivesse possibilidade de fazer hedges, de eventualmente comprar juros, comprar dólar, comprar ouro, alguma coisa. E aí parte da sociedade fala assim, cara, você está com long only, você não pode fazer isso. Essa caixinha é long only, vai ter que cair, vai ter que sofrer como os outros. Eu falei, cara, mas não é possível, cara. Os cotistas somos nós mesmos, não tem meio clientes externos. Por que a gente pode fazer algo que a gente quer fazer? Não, porque depois você vai desfigurar o fundo, ele vai ficar diferente, tal. Aí eu já fiquei, cara, como é que algo que é nosso a gente não pode fazer? E essa discussão acabou levando a mais uma ruptura societária. Teve gente que saiu, tal, a sociedade ficou enfraquecida. De mais ou menos meados de 2013 até o começo de 2015, foi uma série de desafios para tentar achar a sociedade certa. Só que assim, eu acho que Deus me premiou, assim, porque eu sofri tanto que ele falou assim, deixa eu dar o do Luiz Alves para esse menino aí. E acabei conhecendo o Luiz Alves em 2015. Eu lembro que assim, foram 3 conversas, assim, 3 minutos de conversa, e ele entendeu como que a gente pensava. E aí ele falou assim, vamos fazer a sociedade. Eu falei, Luiz, o Black,
a gente pode, o senhor acha que a gente pode abrir o mandato para poder ter outras classes de ativos que não só ações? Ele falou, claro. Eu falei, cara, graças a Deus. E ali nasceu o BDR. Então a gente falou, então vamos abrir para poder investir lá fora, porque equity no Brasil tá caro. E aí o fundo chegou a ter, a gente já tinha começado um pouco antes, mas ele deu o respaldo, né? A gente teve mais de 70% do patrimônio em ações fora do Brasil. Johnson & Johnson, Disney, Nike, Coca. A gente fez análise, tudo, visitou a Colgate. Então é um fundo que hoje o pessoal não acha que isso é possível, mas a gente teve ações americanas em 2014, 2015, a gente vendeu aqui porque aqui estava caro em relação a lá. E só que é o seguinte, a deterioração no Brasil foi tão rápida, né, aquele final do governo Dilma, que o nosso pessimismo já se materializou muito rápido. E aí toda aquela ideia de ter outras classes de ativos como hedge, como defesa, na verdade a gente partiu para o ataque. Não deu tempo de fazer. Não deu tempo de fazer a defesa. A defesa foi simplesmente comprar lá fora. Você poderia ter feito mais coisas. Vamos comprar juros, tomar pré. Não deu nem tempo. O negócio afundou muito rápido. Quando chegou no final de 2015, que a bolsa estava bem mal, o Luiz Alves já estava com uma ideia já desde 2010, que eu não conhecia ele. Ele falou, cara, esse ciclo de baixa ele vai durar, ele vai bater 10 mil pontos em dólares, ele falava, era o número redondo dele. Acabou que foi para 9 mil e pouco. Mas depois dessa afundada, a gente vai começar num próximo ciclo de alta. A gente viu esses números e ali mais ou menos começo de 2016 a gente foi para a estratégia de ataque. Toda aquela classe de ativos não ações passou a ser risk on. Então foi venda de dólar, vendeu juros para redear o carrego do dólar. E aí foi aquela porrada de 2016, 17, 18, 19, até o comecinho de 20. Nesse período a cota deu umas 9 vezes. E aí a gente foi pego no contrapé pelo Covid, né? O fundo teve aquele drawdown de 70% e tal. Mas de lá para cá, tá mais ou menos a mesma cabeça que a gente estava no começo de 2016, 17. Os ciclos duram aí 7, 8 anos, mais ou menos, é a média. Então você tem 7, 8 anos de preços, né, crescentes e subindo, encarecendo. Então em inglês eles falam, né, no bull market, o mercado ele vai climbing a wall of worry. Então o pessoal vai ficando preocupado e sempre tem risco e tal, e a bolsa subindo. Quando não acabou o risco, aí a bolsa começa a cair, né? Geralmente é assim. Então a gente está nessa toada. No meio do caminho, que aí a gente entra no ponto, acho que principal das estratégias da casa, foram surgindo outros produtos. Então investidores institucionais, estrangeiros foram aparecendo, principalmente a partir de 2017. Teve uma reportagem na Bloomberg que chamou a atenção, o pessoal escreveu sobre o Luiz Alves na Bloomberg, aquilo ficou 24 horas rodando na Bloomberg como a notícia mais lida no mundo, e que chamou muita atenção. E aí começou o telefone ligar, né, tocar. E a gente começou a montar produtos long only. Agora, por que long only? Porque o pessoal queria o know-how da casa para ação. Aí, esse BDR é muito complicado, eu não entendo o que vocês fazem aqui, mas eu quero que vocês escolham ações para a gente. Falei, tá bom, mas se não tiver o dinheiro, a gente não vai montar o fundo, porque a gente está investido aqui. Ele falou, não tem problema. E foram se dando. Aí a gente foi abrindo institucional, foi abrindo carteira administrada, veio fundo soberano. A gente montou fundo de previdência quando mudou a legislação para poder ir para 70% para público geral. Acabou que assim, a Alaska hoje é uma casa onde 90% do NAV, né, do patrimônio dos fundos está na estratégia long only. Muitas das pessoas vêm na CVM aberta e tem outros que são fundos offshores que replicam a estratégia long only e acabaram dominando a casa, né? Interessante, aquele produto lá atrás de Skipper é 10% do patrimônio da casa. Né? E o curioso é que ele começou como é a maioria de hoje, que ele começou como long only purinho. Em 2014 mudou a legislação e existiu a tal do BDR, a gente já transformou ele em BDR, mas até então os meus sócios na época tinham muito pé atrás de mexer com outros ativos, então a gente já chegou a ter euro no BDR no passado, mas começou devagar outras classes de ativos, né? Então ele ficou 2012, 13, meados de 14 long only.
finalzinho de 14, começo de 15, a gente começou a entrar com dólar e juros. E até hoje ele tem exposições de ataque. Em algum momento no futuro o BDR vai ter posições de defesa, a gente vai ficar comprado em dólar, vai ficar tomado no pré, mas a gente entende que não é a hora ainda. E a casa em 2017 começou a crescer cada vez mais a exposição em long only, que é o que a gente sempre teve lá atrás. Eu falei, não tem jeito, o público gosta de long only mesmo, então beleza, não tem problema não. Pedro, eu queria aproveitar um pouco do que você falou ali da tua experiência de empreendedor. E uma experiência de empreendedor que ela não deu certo de uma hora para outra, ela teve muitas cicatrizes. E você usou o termo ali da questão da organização societária. Trouxemos figurões, poxa, não foi do jeito que eu queria. Depois eu encontrei o Luiz Alves em 3 conversas ali, a gente acertou a sociedade. Como é que você foi moldando essa sociedade ótima que virou Alaska e versus os aprendizados que você teve no passado ali com eventuais problemas societários aí que podem ser enfrentados no meio do caminho? Olha, assim, eu acho que montar uma gestora, uma ACE, eu acho que ela não tem nenhuma diferença de outros empreendimentos, né? Então, às vezes uma pessoa quer, sei lá, montar um business de varejo, de venda online, qualquer coisa. As dificuldades são as mesmas, né? Parece meio clichê, mas realmente é sacrificante, e sacrifício no sentido de que você realmente tem que estar disposto a morrer, né? Você tem que estar disposto a dar muito errado. Você tem que estar disposto a, cara, você ficar 6, 7 anos batendo numa tecla e dar tudo errado. E as pessoas ao seu redor estão ganhando dinheiro, estão crescendo na vida e está dando tudo certo para elas e você dando tudo errado. E para mim, quando eu saí da Spinnaker, que era a primeira gestora onde eu entrei ali em 2005 e que me pagava bem, mas eu não estava satisfeito porque eu não tinha autonomia, eu não era sócio, eu não via a possibilidade, eu queria ter eu ali, ser envolvido com uma cota pública. Quando eu resolvi sair, até que foi mais ou menos ali em 2008 que eu saí, até 2016, então foram 8 anos onde eu perdi dinheiro, perdi patrimônio, eu zerei patrimônio, fiquei sem nada. Chegou uma época na minha vida que eu tinha uma dívida de um apartamento e um Astra, só. Isso tô falando de 2014, 2015. E chegou um momento onde, assim, a única pessoa que me apoiava e ainda assim, caramba, meu, não é possível, era minha esposa. Porque ela bancava a casa e ela trabalhava num bancão, né, na Faria Lima, e ela falava assim, olha, eu não sei até quando você vai insistir nisso. Não sei quanto de fôlego você tem. Porque é inacreditável eu ver as pessoas que trabalham comigo que não sabem 10% do que você sabe, ganham muito mais. E eu falei, até quando que você vai continuar insistindo? Eu falei, eu não sei, eu vou continuar até dar certo. Eu falei, tá bom, vai, então vamos embora. Então insiste. E assim, e aí no pior momento patrimonial meu e de business, de Brasil ruim, que foi ali em 2013, assim, cara, tava um caos. O protesto, não são os 20 centavos, o Brasil afundando, o produto meu era ruim, porque não tinha ali o que fazer, era pequeno, não tinha estrutura. Nasceu minha primeira filha. Eu falei, agora ferrou. Agora eu virei pai, eu não sei como que eu vou bancar as coisas, apartamento financiado, tenho que tocar uma gestora, e tinha um sócio meu muito junto comigo, que era o Eduardo Mestieri. Eu falei, cara, não tem outro jeito, só tem plano A, não tem B, não tinha o que fazer. E eu recebi propostas na época de trabalhar com gestoras que estavam começando na Faria Lima, com assim, um baita de um patrimônio, sabe? Ex-tesoureiro que sai do banco uma bolada, monta uma gestora, só para não falar nomes, mas na época eu recebi propostas muito boas, com signing bônus, o cara pagando um upfront já. E eu lembro de ter tido uma conversa em casa. Eu cheguei para a Elaine e falei assim, olha, o cara está me oferecendo isso é um dinheiro que eu nunca vi na vida, e o cara já dá isso de cara. A única diferença é que eu vou trabalhar para um cara que eu não admiro, que eu acho que no longo prazo não vai dar certo, mas a gente vai estar com as contas em casa extremamente bem pagas. Eu falei, eu estou te falando porque isso te envolve. Você é minha esposa, eu vou, né, se eu continuar o que eu estou fazendo, pode dar muito errado, a gente vai sentir aqui em casa. Ela olhou assim para mim e falou assim, olha, eu acho que ela sentiu o que eu queria, né?
acho que você deveria insistir na gestora que você está tentando colocar de pé, que na época era a Skip. Porque assim, uma coisa é certeza, eu lembro que ela usou esses termos, você vai colocar a total prova os seus business skill, people skill, resilience, tudo. Você vai, se der errado, no mínimo você vai sair casca grossa disso. E a hora que ela falou isso, cara, aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer mesmo. E aí na hora que eu falei não, foi duríssimo, assim, porque eu sabia que o que eu estava deixando na mesa era muito importante e do outro lado eu tinha zero certeza. A única coisa que eu tinha era paixão enorme pelo que eu faço. E acabou que dá certo. Na verdade, as histórias de empreendimento são assim, né? O cara não tem plano B. É aquilo até dar certo. E você vê isso tá em geral, né? Uma coisa que me chamou a atenção, a gente nem acabou investindo ainda, eventualmente no futuro pode investir. Mas a história do cara da Smart Fit é assim, o cara insistiu nesse business aí de academia por muito tempo, quebrou algumas vezes no meio do caminho. Eu tive várias quebras no meio do caminho. Eu não vou falar quebra porque quem tem zero não tem como perder, mas de ter que pensar como é que vai fazer para pagar o condomínio, eu já cheguei a passar por isso já. Então é legal a pessoa ver, nossa, Alasca, 18 bi, não sei o que. Cara, eu estou analisando o balanço faz tempo. E na verdade, o melhor momento para você fazer o setup societário é na pobreza. É quando meio que não tem dinheiro para dividir. Aqueles caras que estão ali com você, querendo fazer, que na verdade ali começou com a Ângela, depois o Mestieri, tudo até hoje. O Luiz Alves estava procurando uma equipe, ele estava entrevistando, conversando com o pessoal do mercado, a gente não pediu nada, é incrível, né? O pessoal pedia recurso pro Luiz Alves ou garantias para trabalhar com ele. Cara, eu só queria que ele sentasse do meu lado para poder aprender. Então, aqui, montar uma sociedade na pobreza é muito bom. Então, às vezes, quando a gente vê colegas que pedem recomendação, cara, começou uma gestora tal, com um cara tal, saiu de tal lugar, botou um dinheiro, aí vem um outro, eu falei, cara, tá começando muito bom, muito dinheiro, na hora que tiver um drawdown, um período ruim, como é que vai ser esses caras quando falta dinheiro, quando tem que cortar? Eu sei o que é, eu já passei por isso, e boa parte dos meus sócios já passaram por isso. Então, perder, apanhar, cair, levantar, para mim não tem problema nenhum, eu já vi como é que é. E nesse período, no começo, até me acertar, eu tive, até hoje, eu tive tontura, eu tinha febres sem causa nenhuma, não tinha vírus, não tinha nada, tinha vertigem. Tem uma época andando na Joaquim Floriano, 2013 para 2014, cara, eu tombei no chão, caí de tontura, de nada. E aí ia em médico, investigar, ver o que era, eu tinha febres sem causa. O pessoal investigava dengue, investigava meningite, não achava nada. Só eu sabia o que era, eu sabia o que era. Eu tava com puta de um estresse, assim. Filha nascendo, acabar de casar, dívida de apartamento, tendo que fazer a gestora funcionar. Então, isso cria uma casca. E o que eu trago disso para hoje, que é interessante, que aí já fica já como um gancho, é muito legal quando você encontra um case na bolsa, você encontra uma empresa que está assim, numa situação horripilante de negócio, então dívida apertando, geração de caixa que não vem, pressão macroeconômica, e o time está guerreando, sabe? Os caras estão lá, cortando custo, reorganizando, repensando o negócio e está aguentando. Está aguentando. Quando você vê isso, você fala, cara, daqui a chance, não é certeza, mas a chance de emergir uma porrada é grande. Porque os caras estão sobrevivendo assim na seca horrível. E estão tomando as atitudes certas. E de vez em quando você encontra esses cases na bolsa, você vê. E isso chama muita atenção. A empresa que sai do zero assim, e está guerreando, é muito interessante ver. Muito, muito interessante. Eu gosto disso.
Acredito que a parte mais bacana de ouvir essa história, Anvessa, é entender um pouco dessa resiliência, porque muitos investidores conhecem a Alaska hoje, conhecem o tamanho da Alaska, a estrutura, as estratégias que são premiadas em termos de retorno à gestão da Alaska, mas ouvindo essa história dá para ver que foi toda uma construção. E, Breda, você poderia contar um pouco hoje como é que está a Alaska? Você contou um pouco das estratégias, do tamanho, mas quantas pessoas, como é que está o passivo da Alaska hoje em dia, em termos de tipos de investidores, como é que vocês estão estruturados como um todo dentro da Alaska? Tá, hoje, assim, eu posso estar errando por uma pessoa, mas a gente está com 21 ou 22 pessoas. Isso está bem balanceado, entre metade disso é suporte, retaguarda, e quase metade disso é a mesa, né? 9 pessoas na mesa, incluindo o Luiz Alves, eu e o time de análise. Os recursos, eles são majoritariamente alocados em ações, quase tudo. A gente tem um multimercado que ele está rodando há um bom tempo, já bem escondidinho, a gente meio que não fala dele, está lá traqueando, fazendo cota. Aliás, foi muito bem o ano passado, um ano difícil para o multimercado. Recurso praticamente nosso, mas é 100 e poucos milhões. De um total que a gente tem sobre administração de 18. E aí, só já contando um pouco de foto e filme, o nosso pico pré-Covid, antes de todos os drawdowns, a gente chegou a ter 15 bi. Isso caiu razoavelmente até 11 ou 12, posso estar errando, mas 10 a 12, caiu mais ou menos nesse patamar, majoritariamente, no pior momento, que foi março, né? Majoritariamente por conta do BDR, que chegou a bater 70% de queda, os outros bateram 40%, 50%. A gente chegou a ter no pico 220 mil cotistas. Previdenciário a gente não sabe, né? Que o cotista é a seguradora. Como que isso está hoje? De lá para cá, o 15 que bateu 11 está 18, os 220 mil cotistas hoje é 90 mil, então dividiu por 2. A divisão desses 18 bi em termos de origem, né? Mais ou menos 55% são investidores estrangeiros, concentrado, ou a maior parte disso é fundo soberano, que está há quase 7 anos com a gente. 30%, um pouquinho mais de 30% é dos próprios sócios, onde a maior parte é do Luiz Alves e da Ângela, e dos outros está todo mundo ali investido. 15% são investidores locais, dos quais as plataformas ou varejo, o que compõe esse número grande de 90 mil cotistas, é mais ou menos 11%. Uns 4% ou um pouquinho mais está sendo institucionais brasileiros. Então, sob esse ponto de vista, é uma casa de investidor gringo, né? Curioso, né? Porque não é uma percepção muito comum. E onde que esses recursos estão investidos hoje? Mais ou menos 90%, 90%, 91% é na estratégia long only, no qual o carro-chefe é o institucional. Do institucional, que tem uma carteira ali especificada, você tem vários fundos e estratégias que copiam ele, né? Então muitos estão na CVM, está na Ambima, e outros que são fundos offshore que não dá para ver ali. Então os fundos de previdência, as carteiras administradas de investidores estrangeiros que querem ficar na estratégia fundamentalista long only. E 10% é o BDR, que despontou e fez a casa ficar muito conhecida ali a partir de 2016, 2017 até 2019. Então é uma casa long only de gringo, né? E eu diria até que o BDR é até o mais conhecido da casa, né? Se for pensar como produto, talvez se a gente fizer uma pesquisa, talvez o BDR seja o produto... Mas ele é o que tem menos cotistas, já disparado. E aí é um pouco de Brasil, né? Aí a gente começa a entrar um pouquinho nas nuances de Brasil. É o que faz headline, né? É o que dá porrada, é o que cai bastante, é o que sobe muito. Então, não é para ser assim. Mas na cabeça das pessoas é o fundo do game, né? O cara quer ir lá, tal, que é o que a gente não recomenda de jeito nenhum. Mas em número de cotistas, o institucional é bem maior. A estratégia long only domina completamente, assim, a Casa Alaska. E majoritariamente gringo. Então, a gente é conhecido por uma casa de varejo focado em fundo high vol. Na verdade, é long only, papai com mamãe e de gringo. E até se for pegar assim, desses 55%, o que você enxerga como diferencial
para a Alaska ser uma casa elegível para esse investidor estrangeiro? O que o investidor estrangeiro enxerga em vocês para tornar uma posição no patrimônio desse investidor que ele acaba alocando pouco, assim, são poucas casas no Brasil que são selecionadas por esse tipo de investidor. Olha, começou com um fator, eu acho que está virando outro com o tempo. Então, se a gente olhar, os investidores estrangeiros, eles têm, depois de conviver bastante, assim, eles têm abordagem diversas. Então, tem gente que gosta de muita estrutura. Então, muita retaguarda, muito controle, muito sistema, muita coisa. Muita redundância. E tem outros que gostam de tomada de risco mesmo. Então, quem veio com a gente primeiro e começou a nos acessar em final de 2016, e aí a gente de fato começou a estratégia em 2017, é um cara que gosta de tomada de risco. Então, o que chamou a atenção dele é que em 2015 e em 2016, eles tiveram muita recomendação de vender Brasil. Porque o grande consenso é o Brasil vai virar Venezuela, caos total, e ele seguiu as recomendações, um investidor grandão no mundo, e vendeu várias posições de Brasil. E trocou por outras coisas ou fez caixa. Passou um ano e o Brasil em 2016 deu uma porrada na bolsa. Esse cara, que não é bobo, ele chegou no final de 2016 e pediu as listas de acionistas das empresas que eles eram acionistas no começo de 2016. E viu, olha, cara, a gente vendeu tantas milhões de ações de Marco Polo, a gente vendeu tantas milhões, O que mudou na lista? E apareceu a Alaska em várias empresas que eram deles, ou onde eles tinham posições relevantes. Então ele viu que trocou. E ele falou assim, foi por isso que ele ligou. Ele ligou pra gente, a gente era uma casa pequena no final de 2016, e interessado, porque queria entender por que a gente comprou as posições que ele vendeu. Eu falei, brincando, porque você acreditou que o Brasil vira Venezuela. Essa ladainha nunca cola, o Brasil nunca vira. O Brasil é Brasil. Venezuela é uma coisa, o Brasil é Brasil. E aí ele falou, vamos continuar essa conversa. E aí foram 7 meses, 8 meses de due diligence na casa, olhando, entendendo como a gente pensa e vê, conversa, e virou um contrato, começou. Ele está com ele até hoje. Outros que vieram depois começaram a se interessar mais pela estrutura, começaram a se interessar pelos controles, pelo processo de investimento, ou seja, um cara já um pouquinho diferente. Então começou, chamou atenção por causa da performance. Hoje eu diria que o que chama mais atenção é um pouco de carteira não consensual, um pouco diferente do que eles olham. E eles falam nomes, inclusive. Então, assim, eles falam assim, coisa que a gente tem recebido recentemente. Olha, no Brasil a gente gosta dos fundos tal, das gestoras tal, a gente pretende continuar, mas a gente queria agregar uma gestora a mais, e é difícil achar uma gestora com carteira divergente das que a gente tem. Normalmente são sempre os mesmos nomes. A gente sabe, são os mesmos nomes. E o fato de ser uma carteira diferente chama a atenção, eles querem entender por que você tem Petro, o pessoal não tem Petro. Por que você tem isso e a galera não tem? E aí na conversa acaba gerando um negócio pra gente. Então tá chegando assim. Um pouco de estrutura, tamanho, chama a atenção, e uma carteira um pouco divergente. Diversificação de carteira. Diversificação de carteira. Excelente. Queria agradecer a todos que estão aqui no chat conversando com a gente, mandando mensagens. Continuem fazendo perguntas, tá? Daqui a pouco eu já trago algumas aqui para o Breda. A gente está caminhando para o terceiro bloco para falar sobre cenário, posições, posicionamento. Mas antes de entrar nesse bloco, Breda, você poderia falar um pouco sobre a diferença da filosofia de investimentos em cada um dos produtos e sobre a estrutura previdenciária? Por que ter uma estratégia em previdência dentro do mercado de ações? Beleza. Assim, a gente tem no fundo mais complexo, vamos falar assim, com mais estratégias, que é o BDR. Então ele tem uma base que é a filosofia de investimento em ações, a escolha de ações,
que ela é fundamentalista, não é muito diferente do que as pessoas fazem ou dizem que fazem. Então, procurar empresas que têm uma combinação de preço e qualidade bom. Às vezes tem muita qualidade, você não exige tanto desconto. Se a qualidade você não está muito confortável com aquilo, você exige muito mais desconto. Então é uma análise de risco, isso te dá um preço mínimo para você pagar naquilo, né? Ou no caso um preço máximo, você não quer ir além da conta, então um business não vale infinito, você tem que ter uma margem de segurança. E isso, apesar de parecer simples, você seguir isso, depois a gente entra, ele é muito mais difícil. Você postular que compra empresa barato, é tranquilo você falar isso. Você identificar a empresa barata também não é tão difícil. O difícil é você comprar essa empresa barata quando tudo está dizendo que é para vender. Isso é o difícil. Você de fato seguir o processo. Estabelecer o processo não é tão difícil. Então, essa estratégia está em todos os fundos da Alaska. No caso do BDR, a única coisa que a gente faz é que a gente tem um view adicional sobre o câmbio e o câmbio escorrega para os juros. Então a gente tem alguma posição em juros em câmbio, eventualmente pode ter. No caso hoje tem. Então, para ações não muda nada. Todo mundo é mesmo método de análise. Inclusive, quando o BDR tiver ações, né, de empresas estrangeiras, a análise continua sendo a mesma. Valuation, call, fazer conta, entender o business, geração de caixa, não tem muito o que fugir. O complicado desse processo todo, e aí a gente pode entrar um pouquinho em posição, e posições das quais a gente pode falar, né? Porque a gente está, só para um comentário, a gente está, se eu não me engano, em 10 cadeiras de conselhos, conselho de administração, conselho fiscal, e eu posso até julgar que não tem nenhuma informação relevante para ser publicada, né? Eu posso até julgar isso, mas por precaução... O fato de você estar no conselho... O fato de estar lá pode gerar conflito, pode gerar alguma indução que a gente prefere não comentar. Coisas específicas sobre a empresa. Mas daí tem várias que a gente pode falar. Então, uma dificuldade do processo é você fazer aquilo que tem que ser feito, apesar do estômago estar meio revirado. Que foi o que ajudou muito em 2023 foram as posições de Petro e Banco do Brasil. Num momento onde um novo governo eleito, o mercado extremamente preocupado com a possível interferência do governo nas estatais, isso é algo consensual, então quanto mais o mercado fica preocupado com uma empresa, mais o preço cai. Ou seja, a ação incorpora o pessimismo, a ação está paradinha. Então toda opinião emitida pelo mercado interfere na natureza daquele preço. Então se a gente começar a comentar sobre a qualidade dessa mesa aqui, não, acho que essa mesa é muito boa, esteticamente bonita, estável, quanto mais a gente falar sobre ela, a mesa não mexe. E se a gente chamar especialistas em mesa e todo mundo elogiar a mesa, meio que a mesa não vai mudar. Só que se não fosse uma mesa, fosse o preço de uma ação, e a gente começa a contratar aqui um monte de especialistas, eles começam a emitir opinião sobre a ação, acho que essa empresa é complicada, eu acho que vai ter interferência do governo, acho que tem risco regulatório. Quanto mais eles falam, mais o preço cai. Mais o preço vai cair. Até o ponto em que tudo isso já está meio que precificado. Isso já está ali. A opinião interferiu no preço, mas a opinião não interfere na realidade. A realidade, o que vai acontecer, a gente não sabe. Temos algumas opiniões, temos, sei lá, estimativas, mas a realidade mesmo a gente não sabe. Mas o preço já está sendo alterado pela opinião das pessoas. E aí a performance vai ser a diferença entre a expectativa e a realidade. Qual que era a expectativa com relação às estatais? Interferência, vai usar as estatais de novo para ter financiamento de não sei o que lá, tal, beleza. E os preços das estatais caindo. Aquilo no nosso processo de investimento já estava gritando um prêmio muito grande entre a TIR implícita e a nossa TIR requerida, que reflete os riscos que a gente vê e estima. Então, risco regulatório, tem risco de interferência, alguma coisa, mas o que dá para interferir? Então, no caso da Petrobras, não, o governo vai vender gasolina abaixo do preço de custo.
Beleza, estão falando que vai fazer. Mas dá para fazer isso? Se a Petrobras vender gasolina abaixo do preço de custo, os importadores vão deixar de importar gasolina. Se os importadores deixarem de importar gasolina, vai faltar gasolina no mercado. Pior, quebra o importador, falta gasolina, a Petro não dá conta de abastecer o mercado, você destrói toda a cadeia de suprimentos e você inviabiliza o país. Ou seja, já não dá. Mas vamos supor que a Petrobras conseguisse dar conta do mercado. Então ela vai ativamente lesar patrimônio público, porque você gastou para produzir, vai vender por meio, você está induzindo um prejuízo ativamente num patrimônio público. Como é que vai ser o Tribunal de Contas? Né? Como é que vai ser processo de minoritários que vão estar sendo lesados? Como é que vai ser class action nos Estados Unidos? Como que vão ser as assembleias? Não, tudo bem, não pode dar prejuízo, é tranquilo. Cara, não é tão simples assim. Então, eu estou sendo bem simplista aqui, que dá para complicar mais isso aí. Então a gente começou a estressar cenários onde o governo pudesse de fato induzir essas empresas a perder dinheiro. E a gente começou a ver que, cara, é muito limitado. Até porque as próprias empresas brasileiras são seres vivos que se adaptam. O Banco do Brasil hoje, a Petrobras de hoje, não é o Banco do Brasil de 2005, 2006 e não é a Petrobras de 2005, 2006. Aliás, assim, não só muitas pessoas chaves trocaram, como a organização está mais robusta, ela está mais protegida. Então, um momento que foi muito interessante foi quando o presidente meio que pediu, ou mandou, eu não sei como é que é o caso ali, para os bancos públicos abaixarem a taxa do consignado, né? Para baixar a taxa de juros. Tanto a presidente do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica, indicada por ele, falou assim, não. E ficou por isso mesmo, ou seja, eu acho que assim, as estatais assim, não têm a mesma vulnerabilidade que a gente imaginava no passado. Mas, se amanhã eu achar, o time achar, o Luiz Alves fala assim, cara, tem sim, tem uma vulnerabilidade grande que a gente não viu aqui. A gente precifica, refaz a conta e se for o caso, vende. Mas assim, investir na base do achismo é muito perigoso. Então, o meu achismo, ele estava meio consensual no começo de 2023. Bom, esse governo acho que vai estimular consumo, vai baixar a taxa de juros, vai ser um pouco mais populista, isso para empresas do varejo ou domésticas, pode ser que subam muito mais em 2023 do que as pesadonas aí, Petro, Banco do Brasil, Gerdau, tal. Tá, mas isso aí eu posso achar qualquer coisa, né? Achar, basta achar. Sim. Na hora em que a gente olhava os modelos e fazia conta e via o desconto, essas empresas de varejo estavam muito mais caras do que as velhas produtoras de commodity. Então, a gente brinca lá dentro e isso é levado a sério. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que tem que fazer. Tem que comprar mesmo. Então, assim, eu acho que vai subir. Eu acho, sei lá, acho um monte de coisa. Mas tem que estar ali refletido. E isso é muito difícil. Você tomar uma decisão baseado em modelo e baseado em premissas racionais que você mesmo produziu e o resultado, o sinal que ele está te dando contradiz um pouco aquele seu achismozinho, entendeu? E seguir isso é muito difícil. Então os movimentos que a gente faz normalmente são um pouco doloridos. A gente vende porque o modelo está falando para vender, né? O coração quer comprar, quer continuar ali, mas cara, tem que vender. E a compra também. Então essa é a parte difícil. E até como se dá essa relação, né? Luiz, você, Ângela, time, como é que é feito o processo de tomada de decisão? É um grande comitê? É você com a palavra final? Como é que chega na hora de, poxa, vamos fazer uma alocação de tantos por cento, vamos comprar Petrobras agora? Porque a gente sabe que o Luiz
não é o cara do modelo, não é o cara que vai abrir, planilhar e fazer a análise de DCF de uma empresa. Ele é muito mais envolvido a ver as pessoas, a ver a paixão das pessoas pelo negócio. Como é que funciona essa relação, você e Luiz Alves, na hora de definir comprar ou não um ativo? Começando pela Ângela, a Ângela ela tem a visão empresarial, né? Então ela sempre empreendeu e tocou empresas, né, na vida dela. Então ela que foi a principal executiva, assim, do pai dela. Então o pai dela, o Dr. Gabriel, começou esse negócio de educação no Brasil, educação privada, né? Com a escola EMB. E a Ângela sempre trabalhou nisso. Então expansão de campos, a parte... desde do real estate do campus até tocar o negócio mesmo. Então sempre empreendeu no mundo imobiliário, sempre teve times, pessoas, tomadora de risco. Foi a que tomou o principal risco para acontecer esse Business Alaska, ela que bancou lá atrás o CNPJ, né? Então a gente sempre escuta muito ela quando ela opina sobre a Alaska, sobre a estrutura da empresa, sobre o time, conversar, e eventualmente, quando está próximo do que ela conhece muito, ela se envolve inclusive nas empresas. Então ela faz parte de alguns conselhos, ela está no conselho da Cogna, porque o mundo dela sempre foi do mundo da educação, então ela entende de matrícula, captação, como é que está, provisão. Então estamos aproveitando o máximo que dá. No caso do Luiz Alves, o que eu acho que é interessante é assim, a gente tem uma certa fantasia, né, do tal da intuição. O cara é intuitivo, então o Luiz Alves ele tem a intuição do que é barato, do que é caro. Só que a intuição é só uma palavrinha bonitinha por um processo racional que ocorre em velocidade, assim, velocidade da luz. O cara já olhou, bateu o preço, viu o gráfico, viu o múltiplo e já identificou como é que está barato. É um jeito muito rápido de calcular a taxa interna de retorno. Viu o múltiplo, viu o dividendo, viu o gráfico, viu que está meio que virando. A empresa está no momento ruim, mas é circunstancial. Isso passa, nele já dá o sinal de que aquilo tem grande chance de ser um ponto de compra. Só que a gente, nesses anos todos com o Luiz, a ideia nossa é decodificar como ele funciona, absorver tudo qual é a mecânica por detrás da tomada de decisão e turbiná-lo. Essa que é a ideia. Dar mais controle. Então, é mesmo que o cara é um piloto muito bom e está pilotando um carro mais ou menos. Se você dá mais controle, melhora o pneu, melhora a suspensão, o cara vai voar. E foi o que aconteceu com o Poland, fundo do Luiz, quando a gente acoplou ali o time Alaska, e dele com o time Alaska que estava desgarrado antes do Luiz Alves. Então o processo do Luiz, apesar de ser muito simples, isso você desmembra num processo que fica até um pouco mais complexo. Então ele olha 4 coisas numa empresa. Primeiro, tudo parece muito simples, bobagem, mas cara, o assunto é sério, é profundo, né? Primeiro ele tenta identificar se a empresa existe. Cara, essa empresa existe mesmo? Como assim? Cara, normalmente, assim, em picos de mercado, o pessoal consegue listar a empresa que não existe. Estados Unidos está cheio de exemplo. Não existir, não é que não tem nada, é um negócio, uma casca ali, um monte de promessa, uma empresa de PowerPoint. A empresa existir, cara, tem a fábrica mesmo, tem um lugar lá, tem os galpões, existe, tá ali o pessoal, um monte de gente, 4.000 pessoas trabalhando. Existe uma presença real, física, tangível, com substância. Beleza, tá bom, então existe. Não estamos olhando fumaça aqui. Outra coisa, essa empresa é boa de serviço? Naquilo que ela se propõe a entregar, ela é boa, ela é top. Então o produto é bom, a marca é boa, o serviço é bem feito, né, tem qualidade. Não precisa ser a primeira, mas primeira, segunda, está ali brigando para fazer algo bom. Beleza. Terceiro, não adianta ela existir, o produto ser bom e os caras ser pilantra. Tipo, os caras ali por detrás do negócio, os donos, os executivos, são pessoas em ordem, são em ordem. Não é assim, não é todo mundo São Francisco de Assis, não é isso. Mas é em ordem, confiável, dá para você conversar, o cara te olha no olho, te cumprimenta, vê, você liga, ele atende, responde, fala que errou, fala que acertou, pessoa real tentando fazer a coisa certa, é em ordem,
beleza. E o quarto ponto é o seguinte, beleza, a empresa existe, ela é boa de serviço, os caras são bons, mas qual o preço? Vamos pagar infinito. Tem desconto? Então é uma nota de R$100 valendo R$20, porque se for uma nota de R$100 valendo 100, não tem, vamos fazer outra coisa. E aí entra toda a conta mesmo, o valuation. E aí onde que eu acho que o time Alaska consegue ajudar muito para os investidores que às vezes estão sozinhos, né? Que era o caso um pouco do Luiz Alves antes da Alaska. Se você vê um negócio que é um pouco maduro ou não cresce tanto, ele é aquilo ali há muito tempo, então, tipo Gerdau, Banco do Brasil, Vale, você consegue fazer mais ou menos o valuation a olho nu, não é muito difícil. Então se você olha uma empresa que, vamos supor, para facilitar, a empresa cresce 0 e ela está com o price earnings, o preço-lucro está 5 vezes lucro, você sabe mais ou menos que a tira implícita ali é 20%. Imaginando que o lucro está estável, então já saiu dali a depreciação, que é basicamente o CAPEX. Então o lucro líquido é muito próximo do que é a geração de caixa de verdade. Então você está pagando 5 vezes, mais ou menos a sua TIR ali é de 20%, não tem muito segredo. Agora, se a empresa está 20 vezes lucro e cresce 10% ao ano, já o negócio já não é tão óbvio. Então 20 vezes lucro é 5% de TIR ali, baseando, se não tiver crescimento. Com os 10% já viram uns 15%. Mas se 10% é mesmo? Tipo, é sustentável esse 10%? E quando a empresa está 50 vezes lucro e cresce 40% ao ano? Cara, já ficou complicado de ver a olho nu. Então, você vê um carro passando assim na sua frente devagarzinho, você já meta 20 por hora. Passou um carro, passou com tudo, você não sabe. Se é 150 por hora, 100, 200... Então aí entra a análise mesmo. E essa análise, ela é meio que segurar o cavalo pela crina mesmo, é difícil. Você tem que ficar indo na empresa, conversando, updatando o modelo o tempo todo, resultado a resultado, prestando atenção no setor, porque às vezes o que está acontecendo no setor vai afetar ela. Então empresas de muito crescimento é mais difícil. Porque é mais difícil você ver o desconto, é mais difícil aquele crescimento acontecer para sempre, porque senão o negócio, o CAGR vai ficar gigante. Então, normalmente, uma empresa que é um investidor que está meio que sozinho, sem um time, normalmente ele tende a ficar com as empresas mais estáveis, porque você vê mais a olho nu. Aí, se você quiser se arriscar em business de crescimento, ligado à internet, é bom você ter uma bela de uma equipe e que fique em cima olhando. E isso a gente se propõe a fazer. A gente se propõe, e toda aquela intuição rápida do Luiz, de saber identificar as pessoas, se o cara é em ordem, não é, o business existe, o pessoal é sério, tal, ele faz com maestria, porque já está nisso há mais de 60 anos. E isso é bonito de ver, como que ele faz isso, como é artístico mesmo, como que ele cumprimenta, como ele conversa. E existe um negócio que também demorei um tempo para perceber, que existe um pouquinho de profecia autorrealizável. Sabe aquela pessoa que entra num lugar e ilumina o lugar? Isso acontece. E também tem o contrário, que a pessoa entra num lugar, cara, carrega energia. Carrega, vai ficar ruim. Então, o Luiz Alves, quando ele entra numa empresa, só o fato dele melhorar, só o fato dele entrar lá, já meio que começa a melhorar. As pessoas olham para ele e se inspiram, gostam dele, né? Às vezes aí sente muita confiança de chegar e perguntar. Eu já vi, cansei de ver, um monte, assim, centenas de conversa. Luiz, o que o senhor acha disso aqui? Tá lá. E aí, quando eu, ali de fora, vendo o fundador de uma empresa, o cara que é um acionista principal, pergunta para o Luiz Alves, que é um minoritário recém-entrado: Luiz, o que o senhor acha? Eu estou pensando nisso. E o Luiz responde, você vê que o cara começa a catar a ideia. Cara, eu começo a ver essa empresa melhor do que eu imaginava. O cara tem a humildade de vir aqui perguntar para um cara o que acha sobre o negócio dele. O Luiz opina, e aí começa a ter uma relação construtiva para o próprio CNPJ da empresa, que não existiria se o Luiz não estivesse lá. Ou seja, existem relações que são construtivas
e relações que são destrutivas. A gente já cansou de ver, às vezes tem uma empresa, entra um acionista, um grupo econômico ali na base acionária, você fala, cara, vai dar pau, vai dar confusão, porque esses caras entram para brigar. Então, e aí a gente já começa, olha isso, já se afasta, já vê que puta, melhor procurar outra coisa. Então, tem várias coisas assim que a princípio não são tão quantitativas, não é tão técnica assim, não é tão livro-texto, mas é presente, é real e influencia. E a gente tenta replicar isso também nas empresas, tenta ser agregador, tenta, né? Isso está sendo interessante de ver isso ao longo do tempo, né? Perfeito, Breda. Pegando um gancho, né, nessa pauta que você falou sobre os tipos de alocação em empresas, sobre o investidor que está investindo sozinho, procurar essas empresas mais resilientes, a gente está acompanhando um cenário muito desafiador para a gestão ativa no geral, em comparação ao Ibovespa. Trazendo aqui em números, né, os fundos de ações do tipo long only encerraram o ano de 2023 com retorno mediano de 21,56, a Bolsa encerrou o ano com 22,28, só que quando a gente olha para as estratégias da Alaska, eu trago aqui o Alaska Black, que fechou o ano de 2023 com retorno de 59,47 e o institucional com 35,56. Deixa eu ver aqui um notável destaque, inclusive dentro dos nossos períodos de acompanhamento, está em primeiro lugar o Alaska Black. Mas eu queria entender um pouco sobre qual foi a atribuição de performance tanto do Black quanto do institucional, levando em consideração as diferenças dessas estratégias. Se você poderia comentar algum case mais nominal que você teve algum destaque ao longo de 2023. Acho que uma base para essa conversa é um negócio interessante que, assim, acompanhando a indústria de fundos no Brasil há tanto tempo e lendo as cartas, né, das gestoras, assim, existe no Brasil uma escola de gestão no Brasil, que é uma escola muito boa. Assim, os gestores brasileiros, os que têm bastante tempo, aí vamos dizer, eles são muito bons, sabem o que estão fazendo e tal. Então, dando nomes aí, eu posso ser que eu pule um ou outro, assim, mas são, se não me falha a memória, IP começou em 88, Fama em 91, Dynamo em 94, e ali na virada de 2000, pós 2002, teve um boom. E aí, essa turma toda, quando eles estavam começando, eram super jovens e meio que sem grana, mas acreditando num negócio que era gestão de fundos, gestão de carteira e tal. Agora imagina o seguinte, você começa um negócio, eu passei por isso, muito mais tarde, mas eu passei exatamente pelo mesmo desafio. Você quer começar a gestora, você tem uma ideia, você tem um jeito de trabalhar e você precisa convencer alguém a pôr dinheiro com você. Você não tem track record, você não tem idade, você não tem nada. Você vai convencer como? O que você vai falar para essa pessoa? Você fala, confia em mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Não, cara, mostra alguma coisa. Então, a escola de investimento brasileira é a escola americana. Porque o que esses jovens, esses garotos todos que hoje são velhos, né? O que esses caras leram? Eles leram Warren Buffett, eles leram Peter Lynch, eles leram o Philip Fisher, eles leram as cartas da Berkshire todo dia, né? Eles estudaram o Charlie Munger, eles fizeram tudo isso. A escola de investimento americana é muito boa, os caras ganharam dinheiro pra caramba. Só que ela é americana. Ela é americana. E aí a gente tem que entender algumas coisas. O Brasil não é Estados Unidos. O que funciona para os Estados Unidos não necessariamente funciona para o Brasil do ponto de vista setorial. Então, se eu fosse americano, é óbvio que eu ia odiar a empresa de commodity, na média. Porque toda vez que commodity sobe, meu país vai para o saco. Porque sobe commodity, sobe a inflação, sobe o Fed Funds e pô, eu me ferro. E americano não é muito bom disso. Americano é bom de serviço, banco, seguradora. Por isso, o estilo de investimento nos Estados Unidos, e eles chamam esse negócio de high quality lá. Então, se eu fosse um garotão nos anos 90, 80, começando a investir aqui no Brasil, eu ia tentar imitar os americanos. Então você vê as 3 primeiras páginas dos livros, fala, você tem que comprar um negócio pagando um preço abaixo do que ele vale. Ótimo. Né? Valuation, Value Investing, aí você tem lá os livros do Margin of Safety, do Seth Klarman, tem um monte de literatura espetacular. De todos esses. Só que a partir da página 4, 5, cara, aí já não funciona. Já não funciona tanto.
Porque quando alguma coisa está muito ruim para os Estados Unidos lá, geralmente está bom aqui. Se você pegar, por exemplo, quando o minério de ferro sobe, quando sobe o petróleo, quando sobe o preço de commodities, os Estados Unidos tomam uma ré forte, porque ele é muito consumidor de commodity. Então a commodity, ela entra no COGS dos Estados Unidos, ela entra no custo. No Brasil entra na receita. Balança comercial. Receita. Então, commodity quando sobe, cara, na média, é muito bom para o Brasil. Então, os investidores, os Warren Buffett, os Charles Mungers brasileiros, cara, os caras gostam de commodity. Porque o Brasil é uma grande fazenda agrícola, uma grande mineradora. O Brasil foi construído assim faz 500 anos que é assim. Então, isso como cenário base já começa a mostrar mais ou menos como é que é a performance das gestoras brasileiras na média. Então, as gestoras brasileiras na média são estilo Estados Unidos, estilo US. Que quer dizer o seguinte, elas tendem a outperformar o Ibovespa em momentos onde está muito bom para os Estados Unidos. O que é bom para os Estados Unidos? Commodity mais para baixo, o que significa treasury com juros, né, o juro americano mais para baixo. Isso é um cenário mais pró-empresa de growth, high quality, serviços e tal. Então, quais são essas empresas meio americanas, brasileiras, estilo americano? Renner, Localiza, Aporto, mais ou menos. São as high quality, tidas como high quality, porque são Aporto, o pessoal tenta imitar as seguradoras do Buffett. Então, você tenta fazer meio que paralelos com o que existe lá fora. Quando começa a ter um cenário meio que ruim para os Estados Unidos, o que é cenário ruim para os Estados Unidos? Na média, inflação lá fora mais alta, inflação dos Estados Unidos mais alta. A inflação dos Estados Unidos está subindo agora, não porque a economia está superaquecendo, mas é porque subiu o preço de matéria-prima. É isso que faz basicamente a inflação dos Estados Unidos subir. Os Estados Unidos está crescendo e está indo bem desde 2012, até 2020, 8 anos, crescendo para caramba, e a inflação lá embaixo. Porque a inflação não vem de superaquecimento de atividade, mas de preço de raw materials, de commodity, não tem jeito. Quando esse cenário de commodity começa, o preço começa a subir, aperta o custo de vida e o COGS das empresas dos Estados Unidos, lá começa meio que bater pino, começa a ficar meio ruim, e é justamente onde começa a ficar bom para o Brasil. Porque aí você começa a ter preço alto de minério de ferro, de soja, de celulose, isso é uma enxurrada de dinheiro para o Brasil. Então o Brasil começa a ir bem. Só que as gestoras no Brasil, na média, tem o estilo americano, então começa a sofrer, porque lá está sofrendo. E o nosso Ibovespa é majoritariamente feito de empresas de commodity. Então, assim, não é normal. Quando o Ibovespa vai bem, porque commodity vai bem, na média, as gestoras tendem a sofrer versus o Ibovespa, porque elas são mais underweight, ou são mais desalocadas de commodity. E a justificativa é uma justificativa que a gente discorda completamente. Porque eles falam assim, commodity é mais imprevisível, é mais arriscada. Eu falei, mas calma. Eu acho que, por exemplo, o que aconteceu com, sei lá, a Natura, o que aconteceu com o IRB, né, caiu pra caramba, né? Então, assim, isso você não vê acontecendo assim com tanta frequência, sei lá, numa Vale, numa Gerdau, a não ser em cenários de queda brusca de preço de commodity. E quando isso ocorre, isso impacta o free cash flow daquele ano, do ano seguinte. Quando a gente vai fazer o DCF, ou vai fazer o valor presente do fluxo de caixa futuro, nenhum analista sério de commodity vai colocar o preço da commodity de hoje para sempre. Sim. Todo mundo converge para o long term price. E esse long term price ele é muito bem calculado, que ele é basicamente o preço do produtor marginal mais ineficiente, que caso esse cara saia do mercado, porque não consegue mais competir, não consegue mais produzir, o preço tem um chicote para cima. E quando o preço fica muito mais alto do que esse ineficiente, outros ineficientes vão surgir, vai ter mais sobrecapacidade e o preço desaba. Ou seja, no longo prazo, as empresas de commodities são mais previsíveis do que as empresas de serviço.
Quantos varejistas quebram, quantas empresas que surgiram na bolsa foram pro saco. Se você olhar as home builders lá de 2006, 2007, chegou a ter mais de 20. Quantas que sobraram? Sobra a Cirela, sobra as velhas de sempre. Os banquinhos que vieram, um monte já sumiu do mapa. As techs que listaram aí, um pouco tempo atrás, já estão sofrendo. Aí você vai na bolsa, tá lá, Usiminas, Gerdau, Vale. Qual a dificuldade? Então, assim, no longo prazo, eu tenho muito mais confiança de que a celulose vai continuar existindo, de que o minério de ferro vai continuar sendo usado, do que empresas de serviço que surgiram ontem, acabaram de listar e o pessoal acha que vai crescer 40% ao ano. Então, é uma falsa percepção de que commodity é mais arriscada, porque ela sacode mais no curto prazo, mas no longo não. E também isso é reforçado por esse preconceito, ou na verdade esse estilo americano de investir, porque lá realmente commodity é uma porcaria perto daqui. Então lá os caras são bons serviços. Então tudo isso para colocar a seguinte questão: é normal em ciclos de alta na bolsa, que normalmente isso ocorre quando commodities vão muito bem, as gestoras no geral, na média, underperformarem. Vai acontecer. Então se a gente tiver mais 5, 6 anos de minério de ferro subindo, ou Vale indo bem, Petro indo bem, o pessoal vai apanhar na bolsa mesmo. Então é normal. Isso vai acabar acontecendo. É por isso que 2023 foi assim, 2016 foi também. E assim, commodity, hoje, se a gente for pensar o que está acontecendo no mundo, para onde, o que pode ser que aconteça com o preço das commodities, isso 5, 10, 12 anos, 15 anos, porque amanhã temos a menor ideia. Algo que preocupa é o seguinte: quais que são os grandes investimentos que estão ocorrendo no mundo hoje para aumentar a capacidade de produção de minério de ferro, ou de petróleo, ou novos altofornos de aço? Quem que está adicionando isso? Eu já vi isso acontecer em 2006, 2007, 2008, 2005. Então a Tullow lá na Namíbia, você tinha lá na Austrália, Fortescue chegando para competir lá com a Rio Tinto, com a BHP, menorzinha, mas adicionando capacidade. Aqui no Brasil você teve a tentativa da listagem da J. Mendes, da Ferros, você teve quase que a Glencore comprou a Vale, o controle da Vale, a Vale queria levantar dinheiro para comprar a Xstrata, então tinha uma série de movimentações no mundo de commodity, 30 bi, 40 bi, 50 bi, tudo coisa grande, porque os preços estavam altos, né? Muito desses investimentos viraram novas capacidades, sobre oferta, os preços desabaram, a gente teve aquela derrocada do preço de commodity de 2008 até 2014, 15 e tal. Então, o preço cai porque tem sobre oferta. A demanda meio que está lá. O chinês cresce 4% ao ano, 3%. Não interessa, cresceu. O que ele consumiu o ano passado, agora vai consumir aquilo, mas um pouco. Índia cresce, África cresce, ninguém lembra da África, mas a África cresce, os caras não comem nada, estão comendo, estão aumentando. O Brasil, desse jeito nosso meio ovoinho de galinha, mas 1%, 2% é crescimento. Então isso é quase que uma relação matemática com mais consumo de carne, de soja, de milho, papapá. De ferro, vergalhão. Quem vai suprir isso daí? O mundo vai conseguir viver sem aço? O que você vai fazer? Vai conseguir conviver sem proteína, sem soja, sem celulose? Acho que não. Então, hoje, se eu fosse dar um chute assim, é muito mais provável que nos próximos 10 anos o mundo tenha uma pressão altista no preço da commodity, não porque vai explodir demanda, porque a demanda é sempre meio que a mesma, assim, per capita, mas porque pode ter algum tipo de restrição de oferta. Porque ninguém está investindo hoje. E demora. Se todo mundo começar a investir hoje em projeto grande de minério de ferro e tal, vai demorar 5 anos, 6 anos para cair isso no mercado. Aprovar, licença ambiental, alocação de dinheiro, levantar dinheiro com o banco. Demora. Então eu não estou vendo isso hoje. Então, embora tenha uma certa frustração no curto prazo com a reabertura da China, o pessoal achou que ia voar, está voando menos. São
volatilidades de curto prazo, ia ser um pouco mais, um pouco menos e tal. Mas olhando assim de 2024 a 2030, é mais provável que tenha preços para cima do que para baixo. Eu não estou vendo nenhuma grande oferta chegando e o mundo continua construindo, comendo e dirigindo. Setorialmente você falou bastante de commodities, grãos, dos benefícios de temas ligados a commodities. Mas ao mesmo tempo, agora quando a gente pega as empresas do setor de varejo, consumo, já tem muito no preço aquela questão, poxa, vai ter um problema de crédito, o varejo do Brasil, poxa, não vai dar, não vai funcionar. Como é que você está enxergando essa bolsa ex-commodities e exportadoras? Já começam a surgir barganhas que você viu ali da mesma forma que na Petrobras, na Vale, onde estava todo mundo dizendo que, poxa, por conta do governo não ia funcionar. Como é que você está vendo esses outros setores também com oportunidade? Agora começa a aparecer também. Então não é assim. Estou falando, vamos dizer assim, bem do ponto de vista top-down. Não vou entrar em detalhe, mas está melhor 2024 para as não commodities do que 2023. Algumas coisas que são muito prováveis, né? Pode mudar no meio do caminho, mas tudo meio que indica. A taxa de juros média de 2024 tenderá a ser menor que 2023. Então, a Selic está caindo e a Selic impacta em vários aspectos das empresas domésticas, né? Vamos pegar uma de varejo ou a shopping, por exemplo. A taxa de juros ela tem impacto direto em várias linhas. Então, primeiro, as empresas de commodities elas estão com dívida líquida muito equilibrada. Então, elas não têm tem uma dívida grandona, um caixa grandão, pagando dividendo pra caramba, então o endividamento não é muito grande em relação ao que elas geram de caixa. Já nas empresas ligadas mais ao mercado doméstico, elas estão na média razoavelmente endividadas. Dívida que dá para tocar, mas está lá, tem uma dívida. Então, você vai entrar em 2024 com uma despesa financeira, mais ou menos, razoavelmente menor que 2023. Então, você vai ter já um incremento de lucro líquido por esse aspecto. Então, menos despesa financeira, o lucro líquido vai ser maior. Outra coisa, apesar da taxa de juros ter sido alta em 2023, a maioria das empresas que eu me recordo aqui, elas conseguiram diminuir endividamento. Não em relação a EBITDA, ratios, mas o estoque de dívida. Muita coisa foi paga, não teve novas tomadas de dívida. Então, em 2024, você tende a ter não só um percentual, um custo de dívida menor, como você tem um estoque de dívida menor. Então, você tinha um bi pagando 15%. Agora você vai ter 800 milhões pagando 10%. Então, assim, cai assim, drasticamente a despesa financeira. Isso vai direto para o lucro líquido. Isso já é um incremento de última linha. Isso pode virar dividendo ou mais desalavancagem. O cara pega esse caixa e diminui mais a dívida líquida para o próximo ano. Mas enfim, aqui é positivo. Outra coisa, o fato da Selic diminuir, ela impacta diretamente a propensão a gasto das pessoas. Porque o buying power cresce. Muitos dos brasileiros eles calculam quanto que eles podem comprar baseado no tamanho da prestação. Eu aguento R$100 por mês, eu aguento, tá. Então ele calcula o budget dele, quanto que ele consegue pagar de prestação. Quando a taxa de juros cai, para uma mesma prestação, o cara consegue comprar mais, ele compra mais coisas, né? Bem de consumo, eletrodoméstico, qualquer outra coisa. Qualquer bem de consumo, celular novo, sei lá eu. Então, o buying power do cara cresce na medida em que a Selic cai. E isso já vai direto para o top line das empresas. Então, você tem aumento de faturamento. Outra coisa, existe aí, tu não sabe, existe uma relação direta, né, de múltiplo das empresas com relação à Selic. Então, quanto mais a Selic cai, mais os múltiplos das empresas tendem a esticar. E quanto mais a Selic sobe, o múltiplo comprime. Só que esse efeito ele é exacerbado nas empresas de mercado doméstico.
Então, se a Selic sobe ou cai, meio que o cara investidor da Klabin está pouco se lixando com isso. Não, ele vai pensar em China, vai pensar em custo de produção, vai pensar em celulose, meio que não vai ligar muito para essa história de Selic. Mas, para um acionista de shopping ou empresa de varejo, ele liga para isso. É importante. O cara que olha lá, top-down, ele vai... o múltiplo vai comprimir e vai esticar ao inverso da Selic. Então, para as empresas de mercado doméstico, você vai ter um boost, né? Você vai ter uma turbinada no lucro líquido, você vai ter uma ajuda muito boa no top line, propensão a gasto, você vai ter outra ajuda no múltiplo daquelas empresas, e aí tem coisas secundárias, que é o provisionamento, que essas empresas que dão crédito, trabalham com crédito, tende a diminuir, né? Porque a probabilidade de default cai conforme a Selic cai. Então você já tem uma linha negativa menor que vai ajudar o bottom line. Então assim, a Selic ela tende a ter um impacto mais exacerbado nas empresas de mercado doméstico, né? Nas empresas ligadas ao consumo e tal. Então, para as sobreviventes, e meio que na média, isso é um negócio importante também, na média, as empresas listadas aqui no Brasil tendem a ser muito melhor do que as empresas não listadas. Nos Estados Unidos já isso não é tão não pode falar a mesma coisa. Então você tem lá o S&P 500 e tem a média das empresas americanas. O S&P 500 ele é muito representativo, né? Tem muitas empresas ali. No caso brasileiro, você tem uma pequena elite, né? É uma elite muito sólida. São grandes oligarcas mesmo, né? Você tem um pessoal lá super estável, né? Esse pessoal, eles estão muito distante da média das empresas brasileiras. Então é muito comum às vezes você ver assim, nossa, mas está muito ruim os dados do comércio, IBGE. Então você vê lá às vezes número fraco, negativo, que gera um certo pessimismo, mas você vai ver empresas correlatas do mesmo gênero, do mesmo setor, que está ali na estatística, que você vê na bolsa, estão para cima. Aliás, muitas vezes para essas empresas listadas, pensando em longo prazo, é bom períodos bem ruins para a média, porque você limpa o mercado, você mata a concorrência. É como se fala o seguinte, cara, eu não vou correr mais com o leão, né? O leão vai pegar alguém, vai comer, né? Mas eu corro mais que esses 100 caras aqui, basta só correr mais. O leão vai pegar outro, mas não vai me pegar. O leão mata a fome dele e eu vou embora. Então assim, essas empresas listadas em bolsas, né, essas oligarquias e tal, elas emergem de uma crise no Brasil extremamente consolidadas e com mais market share do que entrar na crise. Então, às vezes, uma crisezinha de vez em quando para elas é bom. Mesmo pro valor presente do fluxo de caixa futuro. E o contrário disso é verdadeiro. É muito complicado para a Bolsa quando o PIB vai muito bem. Muito complicado. Se você pegar de 71 a 83, na média ali, o PIB brasileiro foi na média de 9 a 11% ao ano, na média. Foi um grande milagre brasileiro. Naquele período foi horrível para a Bolsa. Então, a relação histórica, longa, um trimestre ou outro não dá para ver, da Bolsa com o PIB não é linear. Na cabeça das pessoas é sempre linear. Então, quanto pior o PIB, pior a Bolsa. Quanto melhor o PIB, melhor a Bolsa. Mais ou menos. Existe uma relação que depois ela se inverte. Então vamos supor, do menos 3% de PIB até o mais 2%, a relação é linear. Então quanto mais você vai saindo do menos 3 e vai indo para o mais 2, a relação é direta, linear. Estou inventando um pouco. Sim. Depois do mais 2 até o mais 8, começa a cair de novo. Competição brutal, falta de mão de obra, o PIB cresce pra caramba, não é só por conta de receita, mas é capex, investimento. Investimento é detrator de fluxo de caixa das empresas. Você começa a ter competição por mão de obra, sobe preço de ativo, não tem galpão, não tem nada. O Brasil começa a ficar sexy no mundo demais, atrai investidor estrangeiro, vem novos entrantes, que é um caos para as empresas. O oligarca não gosta disso. Então, assim, para a Bolsa,
ter voo de águia, vamos falar assim, é bom que o PIB tenha voo de galinha, sabe? Seja o famoso 1%, 1,5%, para a bolsa é bom. Ninguém no mundo vem aqui encher o saco dos oligarcas, o mercado é nosso. Também não estimula novos entrantes aqui, brasileiros que queiram entrar no mercado, botar dinheiro, todo mundo fica meio de canto, ninguém fica se mexendo muito, ninguém fica adicionando novos shoppings, novos prédios, todo mundo fica meio de boa. Não tem excesso de oferta de produto ou de ativos, e essa galera que domina a bolsa e domina a economia continua bem, com margens boas, sem competição. Só que para a população de forma geral é melhor que o PIB crescesse mesmo. Claro. Então, para a população, o feeling, né, do cara, do cara que ganha salário e tal, quanto mais PIB, melhor. Pro oligarca, não. Só que, daí entra um negócio, isso é para curto prazo. Porque para a população, em geral, era melhor pensar como oligarca. Porque se aquecer pra caramba, quebra tudo contra a empresa e o cara vai perder o que ele tinha. Então, é bom que a Gerdau esteja bem, Vale também, essa turma toda que, tudo bem, podíamos estar crescendo a 7%, 8%, mas, sei lá, eu acho que isso pode dar problema no Brasil, assim. Estou divagando um pouco, mas o que a gente pode ser que veja no Brasil seja mais ou menos isso. Crescimento mais ou menos, 1, com 2, 2,5, 1,5, não consigo imaginar o Brasil crescendo 3, 4, 5, a gente não tem capacidade para isso, mas também não caio nessa de que o Brasil vai dar errado, cara. A famosa vai virar Venezuela. Não tem como, porque a Venezuela tem que aprender muita coisa com o Brasil ainda. O Brasil sabe fazer as coisas que eu acho que os outros latino-americanos aqui estão anos atrás. Tanto é que estamos aqui, né? Nossas taxas de juros, as empresas que existem aqui, os retornos que existem, são coisas que a América Latina não consegue ter, assim, né? Malemar o México ali, do estilo dele, colado muito nos Estados Unidos, mas o Brasil é um caso muito à parte. Breda, o Vinícius Coppi, ele mandou uma mensagem assim: dá uma diquinha aí para esse ano. Eu vou reforçar o pleito pedindo para você comentar alguma tese que você está mais construtivo para 2024 e do outro lado, qual é o que você está evitando nesse momento investir? Olha, a gente está gostando bastante das empresas baratas e evitando as caras, né? A Clara foi bem educada, porque o que eu cheguei aqui, o que eu tive de gente no elevador me perguntando, a frase é clássica que você deve ouvir: qual é a próxima Magalu? É a frase que eu escuto em todo canto aí. Mas você sabe que assim, até tem algumas ideias que pode ser, mas assim, as grandes riquezas mesmo ao longo do tempo, elas não são construídas com Magalus. Essas coisas eventualmente podem acontecer se você tiver na hora certa, com o modelo certo, sei lá, cada X anos, se você for um cara muito bom, você pega. O Luiz Alves pegou umas 5, 6 dessa na vida. O Luiz Alves. 5, 6 dessa em 60 anos de investimento. Luiz Alves, ele conta a história de Acesita, a própria Magalu, conta a história de outros lá atrás, a Suzana Anguera, teve outros aí também. Mas não é comum. Mas o que realmente, pegar assim do ponto de vista do Luiz Alves, construir riqueza ao longo do tempo é com gás, ao longo de muito tempo, sabe? Essas coisas que vão se acumulando, o dividendo que você consegue fazer o compound e tal. Para falar de posição que dá pra gente falar, né? Porque a gente não está envolvido com conselho, nada. Eu acho uma combinação boa, assim, o que essa empresa oferece, né? Existe uma percepção geral, na média, né? Alguns gostam, não muito boa, perto do que a gente vê, a gente acha bom pra caramba, mas a opinião não é muito boa. O valuation, ou seja, o múltiplo, ele é baixo, tem um dividendo bom, tem uma consistência boa. O Banco do Brasil chama a atenção pra gente. A gente olha assim, cara, o pessoal acha que o Banco do Brasil, por ser estatal, é ruim.
Aí quando você vai ver lá o aplicativo deles, como é que o banco funciona de fato, conversar com os funcionários, e você vê assim, cara, esse banco é muito melhor do que as pessoas falam. Bom, vamos olhar preço. Você olha o dividend yield, você olha o múltiplo, está super baixo. Aí vamos ver o retorno sobre o patrimônio. Vamos ver o ROI do banco. Cara, tem alguns trimestres aí que está sendo o melhor do setor inteiro. Aí você fala, caramba, combinação boa. Não é um negócio nem muito assim, não é porradão de muito crescimento, mas tem um crescimento respeitável. O múltiplo baixo, dividendo te paga. Curiosamente, uma grande síntese do que é o Brasil, né? Tipo, é velho. A pessoa não acha que o Brasil nasceu ontem, né? A primeira bolsa de valores no Brasil é de 1820, em Salvador, que é velho o investimento em ações no Brasil. Então o Banco do Brasil é velho. Já passou por tudo, já viu de tudo. Já viu o Brasil Império. O Banco do Brasil já existiu quando tinha rei no Brasil. Aí o pessoal fala assim, mas o pessoal lá é funcionário público. Conversa com os caras lá pra ver se os caras são ruins. Bom pra caramba. Toda vez que a gente conversa, a gente sai impressionado. Então assim, e não é difícil de ter acesso. Você consegue entrar no site, ver, não listou ontem, não é uma modinha, nada. Então assim, tudo isso a gente acha uma combinação boa. E fazendo de uma observação. Uma grande observação. Pode surgir, nas próximas horas, ou na próxima semana, a gente identifica alguma informação, ou faz alguma conta, ou olha alguma coisa que fala, cara, tem uma coisa errada aqui, vamos cair fora, vamos vender, não é o que eu imaginava. Então, isso é interessante, e as pessoas sabem, toda opinião que você tem sobre um ativo, é a opinião que você tem hoje. Então, teve um investidor, que é investidor nosso há muito tempo, conversando, aí ele falou assim, estamos animados aqui com bolsa, a gente quer aumentar a investimento em bolsa em alguns nomes. Quais, sim, 2 nomes que você investiria hoje para o longo prazo? Eu falei, nenhum. Eu não posso, eu não vou te dar um nome para longo prazo. Eu falo um nome e amanhã eu mudei de ideia. Para longo prazo eu invisto só no meu fundo, porque eu posso trocar. Então hoje a gente está em commodity, amanhã a gente entra em varejo, e erramos, não é isso, o cara saiu, trocou o CEO, ou cara, o conselho está uma porcaria, não está funcionando, troca, ou entrou uns caras muito bons aqui, entraram. Então a opinião que a gente tem sobre uma empresa é vivíssima, ela é viva, ela muda, e tomara que não mude, eu acho que é bom e vai continuar assim, mas então as dicas, né, que as pessoas entendem como dica. Então ele falou Banco do Brasil. Cara, amanhã eu já vendi e você está achando que eu estou gostando ainda. Então hoje eu acho um negócio muito legal, uma combinação que é rara, é difícil de achar. Mas sei lá, mas eu estou errado. Às vezes eu estou errado, o banco não é tudo isso que eu estou imaginando, não. Então por isso que tem que continuar olhando, conversando, visitando. Mas acho que é uma posição que a gente gosta. A dica é contar com a gestão ativa. Isso é anedota, né? Mas fofoca, mas é assim, interessante. Eu recebo muita coisa, né, no Instagram, muita feedback, conversa e tal. Aí eu lembro que na época que a Magalu tava caindo pra caramba e tal, né? Aí um cara me falou assim, você não vai fazer nada, Magalu não para de cair. Aí eu falei, cara, o que eu tenho a ver com isso? A gente já vendeu. Você vendeu e não avisa? Não me ligou. Eu falei, desculpa, eu tenho que te avisar, cara. Mas um cara que eu não conheço, nunca ouvi falar, o cara comprou, eu sei lá que nível, porque ouviu. Eu falei, cara, não dá, cara. Coisa. Dar faca afiada pra criança brincar. Você falar de ações. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu sei lá o que o cara interpretou, o que ele ouviu. Quando? Em 17, ele foi ouvir 2 anos depois. E você tem que avisar, né? Porque você vendeu. É impressionante.
Então, a dica que eu dou são os nossos fundos, porque ali é onde eu estou colocando tudo que eu tenho, tudo que eu estou fazendo está ali. Mas só para não fugir da pergunta, eu acho um nome bom, que ele ainda é mal visto, né? Então, chama atenção a combinação que tem no Banco do Brasil. Mas aí o cara sai comprando agora, né? Depois a ação cai, a gente já vendeu, você não havia. Não Então, me ligou não me ligou, então tem que tomar cuidado. Mas é interessante, eu acho que essa conversa aqui aproveita para a gente tentar quebrar algumas coisas, né? Poxa, quando a gente pensa na Alaska do ponto de vista de investidores, é uma casa de varejo? Não, mas da maior parte do passivo são investidores institucionais / estrangeiros, principalmente. Quando a gente pensa em produto, na verdade não é o Black, é uma casa de long only, é um fundo de 90% é o passivo de ações. E talvez o terceiro ponto não é a casa de um trade específico, de uma história que vai corresponder à geração de alfa, mas são pequenas histórias de cases que talvez sejam de empresas com nomes mais óbvios, talvez, não sei se é o termo correto, pode ser, mas que compõem o retorno da história do fundo. Tem uma outra característica assim, do mercado brasileiro, que a gente tem que entender mais ou menos onde que a gente está, né, para ver as falhas e as oportunidades que o mercado oferece. Então a gente já sabe que normalmente, pela formação filosófica da média dos gestores brasileiros, eles tendem a ter um estilo americano, o que acaba jogando uma parte importante do capital sobre a administração no Brasil para empresas do tipo Estados Unidos mesmo, crescimento, tal. E o que deixa mais ou menos a maior parte do tempo as empresas de commodities subrepresentadas, subalocadas, o que acaba gerando uma oportunidade de compra ali, elas tendem a estar mais baratas com o tempo. E aí algo que a gente escuta às vezes assim, mas o que adianta você investir em algo que está barato e continua barato para sempre? Cara, faz a conta. Um negócio que está barato e fica barato para sempre, você consegue compoundar o dividendo com muita força. Você ganha mais dinheiro do que algo que com múltiplo vai expandindo com o tempo. Mas enfim, essa é uma característica, uma certa atração pelo estilo americano. Tem uma outra coisa muito, muito interessante no Brasil. O Brasil tem muito fundo e muita gestora para pouca ação. Isso. Cara, isso é impressionante. Em algum momento de 2019, se eu não me engano, o Brasil chegou a ter mais assets que os Estados Unidos. Ainda tem? Ainda tem, e de ações tem mais assets comprando ações do que ações listadas na bolsa. Agora eu vou falar um negócio que é muito interessante, que já reparei, você vai... Acho que vocês vão concordar comigo. Imagina o seguinte, você tem uma carteira de ações, né, você tem lá um fundo, você faz a gestão e você tem que interagir com as pessoas, conversar, falar sobre os cases que você tem, as pessoas perguntam e tal. E mais ou menos embutido nas conversas, as pessoas querem saber quais são os nomes que você está investindo, né? Então o cara coloca lá 10 milhões com você, uma família lá, porque ele quer ter acesso às suas ideias. Ele coloca 10 milhões com você e replica 30 copiando suas ideias na casa dele. Aqui, né? A gente não sabe que é assim. E aí você fala os seus cases, ele pergunta para você, o que você tem aí no fundo? O cara já investe, não, eu tenho Petro, Vale, Gerdau. Ele, putz, não tem nada diferente, não? Tipo, não é sexy você falar Petro, Vale e tal. Agora você fala assim, não, cara, tenho Marco Polo, tenho Randon, tenho Vale. Pô, que Cavalide faz mesmo, cara? Pô, legal, hein? Então, o cara fica excitado com aquela história. Então, isso, nessa relação entre o gestor querer oferecer alguma coisinha que tenha appeal e a demanda ali do investidor, acaba gerando uma certa propensão, tudo isso é na média, uma certa propensão ou uma certa atração entre os fundos e nomes um pouco mais para small caps, assim. Então, no mundo, estatisticamente, as small caps, na média, oferecem um retorno melhor do que as large caps. Porque no mundo, de forma geral, as small caps são menos cobertas, menos seguidas, menos demandadas, o que acaba deixando o preço um pouco mais para baixo do que o justo, e isso gera um retorno adicional no futuro. Um retorno anormalmente mais alto do que a média.
No Brasil, é meio que o contrário. Porque as negligenciadas são meio que as óbvias. Meio que é óbvio para todo mundo, mas ninguém tem. Então você vê as grandes, não gera assunto. Cara, estou estudando Gerdau. Putz. Aí você fala, não, estou estudando... Eu não vou falar, não vou queimar o nome da empresa, mas estou estudando a empresa tal, acabou de listar. Mas o que essa empresa faz? Não. Então gera um frenesi. Então as small caps no Brasil, elas são duplamente perigosas. Não quer dizer que não tem oportunidade, a gente já investiu e tem small cap, mas elas são duplamente perigosas. Primeiro, você até meio consegue entrar, mas para sair, tomar resgate é um inferno. Eu já vi muita gestora ir para o saco por conta disso, de mexer com small cap sem ter o passivo adequado. Então, e liquidez, é um risco. Segundo, o que normalmente seria uma vantagem, que seriam empresas que normalmente são um pouco mais baratas, no Brasil é uma desvantagem. Porque existe uma certa disputa por esses nomes para poder oferecer alguma coisinha, né, que sai um pouquinho do lugar comum e para atrair o investidor. Então, não bastasse no Brasil a gente ter, na média, gestoras que seguem o estilo americano, elas têm um certo viés de small cap. Porque dá assunto para escrever uma carta de gestão, você falar de uma empresa diferente que ninguém conhece, é legal. Falar de Petro, puta que saco, não sabe o que é Petro. Então, assim, isso gera oportunidades. Não? Então, o estilo, a carteira estilo não americano e mais voltada para large cap, na média, tende a ser mais descontada, porque não tem tanta disputa assim por elas. Então são nuances, mas que daria para a gente falar, tem mais coisas. Tem nuances que você vai percebendo ao longo do tempo e vendo e conversando com as pessoas, mas essas são duas muito interessantes. Mas até você falou que vocês têm um pedaço, obviamente que é menor da carteira small caps, mas hoje já tem 18 bilhões de reais sob gestão. Como é que você enxerga essa dificuldade de liquidez no mercado com o que a Alaska se propôs de composição de portfólio ao longo da história? Tem algum impeditivo? Mudou, não mudou? Como é que você enxerga o tamanho, teu tamanho atual? Olha, assim, tem parâmetros que você pode mexer para estimar o seu capacity total, né? Uma das coisas que a gente gosta é de zerar um pedaço relevante da carteira em pouco tempo, tipo em 5, 6 dias. Como hoje você faz isso? Você acessa no máximo 20%, 30% da liquidez diária do papel, vai executando e vê quanto de caixa você consegue levantar. Então a gente gosta de rodar cenários onde a gente levanta metade do patrimônio do fundo em poucos dias. Mantendo a carteira atual, a gente consegue aumentar substancialmente o NAV que a gente tem hoje. Não vou dar número exato aqui, mas é substancialmente. Então tem capacidade que sobra. Mas se a gente fosse um fundo de small caps, não ia dar, entendeu? Então isso tem a ver um pouco com o estilo, tem um pouco com o tipo de carteira. Só que não só a carteira em si, mas como você trada de fato. Então, a gente é trend following ou a gente tende a ser contrária? A gente tende a ser contrária. Então, a gente encontra liquidez. Porque a gente compra quando o pessoal está enfiando e a gente vende quando todo mundo está tomando. Então, só aumenta toda a liquidez. Mais ou menos o seguinte, é como se o mercado enfiasse a ação dentro da Alaska e arrancasse da gente. Então, teve um investimento relevante da Alaska, que se eu não me engano a gente entrou em 2016, a gente zerou em pouco tempo, adoramos a empresa redonda, espetacular, mas o mercado arrancou a empresa da gente, porque colocou o preço lá em cima, a gente foi vendeu tudo. Então assim, o jeito com que a gente acessa o mercado tende a ser contrário aos movimentos, então a gente acha a liquidez. Agora, se a gente fosse, tá todo mundo comprando, tá subindo pra caramba, eu quero comprar também, puta, cara, é um inferno, não dá, eu vou meter pra cima o papel. Então, normalmente, quando a gente termina de comprar, o papel cai. Porque a gente tá a gente nunca acerta o último ponto, o papel tá caindo, tá ficando barato, você comprou, terminou de comprar, o papel continua caindo.
Não é porque eu comprei que vai parar de cair. E quando a gente vende, normalmente eu também assim, a gente está vendendo, o negócio continua subindo, paciência, a TI ficou pequena, a gente partiu para a próxima. Então, se o nosso estilo não fosse contrário e se a nossa carteira não tivesse um certo viés de large cap, o nosso capacity estaria bem mais apertado. Mas isso tudo tem que ir avaliando, porque o primeiro cara que vai querer, que vai ficar incomodado com a nossa mobilidade somos nós mesmos. Então, na média, as pessoas na Alaska, elas estão ganhando muito mais dinheiro com a performance dos fundos, a performar, do que ficar lá sentado em cima de patrimônio de terceiros. Isso aí, perto da performance, não conta. Isso é para ir pagando as contas e tal. Então, a galera quer performance. Se isso começar a atrapalhar, a gente vai ter que fechar. Só que assim, esse tem um lado bom e um lado ruim, né? Os investidores brasileiros tiraram muito dinheiro da Alaska de agosto de 2020 até julho de 2023. Isso permitiu com que os estrangeiros entrassem. Então, a gente vendeu para o João e comprou para o Brian, né? Foi trocando uma cota por outra. Eu entendo que essa interação ao longo do tempo vai melhorando o passivo, né? Então, o cara que saiu sai falando mal, o cara que vem falando bem. Então, ao longo do tempo, isso aí vai solidificando e vai criando uma base mais perene. Então, às vezes, mesmo uma gestora com 10 bi e com estilo de gestão, e outra gestora também com 10 bi e também com o mesmo estilo de gestão, esse 10 bi é melhor que esse. Esse aqui é volátil, esse aqui pode ser que saia, esse aqui dá medo no gestor. Esse aqui não, esse cara está comigo há muito tempo, todo mundo aqui ganhou, está uma base solidificada, ele pode estender mais os horizontes dele, ele pode montar a posição com um pouco mais de liberdade, né? Então, o capacity, ele é estilo, ele é como você se movimenta e a qualidade do seu passivo, né? Tem um monte de coisa ali. E experimentação diária. Um negócio que a gente percebeu, o passivo de varejo, apesar de ele se movimentar um pouco ao sabor da Selic, a Selic sobe, ele sai dos FIAs, a Selic cai, ele começa a voltar. Se você tem uma uma distribuição, esse movimento ele é com muita parcimônia nos fundos, ele não vai inviabilizar. Então ele vai entrar um pouquinho por dia, ele vai sair um pouquinho por dia. Existe um certo comportamento estatístico aí. E aí a Clara chegou a comentar, a gente não entrou no assunto, mas interessante que a mesma estratégia, quando ela ocorre num fundo previdenciário, então, mesma carteira, mesma filosofia, mesmo horizonte, o fato de você estampar e colocar ali previdência, melhora substancialmente o comportamento do investidor. Para muito melhor. Então ele sai com muito menos frequência, ele fica ali, tende a ficar ali. Eu não sei se é uma decisão familiar, o que está embasando isso, mas aconteceu alguma coisa diferente ali, o passivo é muito bom. O Luiz Alves, ele fala que no longo prazo, na Alaska, a maior piscina vai ser a previdenciária. Porque ele falou assim, não tem nada mais previdenciário do que ações, então vai ter que convergir para isso. É o natural. Então eu entendo que realmente faz sentido, porque apesar de ser pouquinho por dia, né, net entrada, devagarzinho, né, não tem grandes saídas, isso aí realmente ao longo do tempo a tartaruga ganha da lebre na fábula, né? Então eu acho que o Luiz vai acertar de novo. O Vinícius comentou aqui MBA grátis. Concordo, Vinícius. Assim, é até difícil encerrar, a gente está caminhando aqui para o final do episódio, mas realmente um episódio sensacional. Muito obrigada, Breda. E aí no final do episódio a gente tem um momento que é cultural. Nesse momento cultural a gente costuma pedir para o nosso convidado compartilhar hobbies, filmes, livros que nesse momento está chamando a sua atenção, que você está se dedicando. Tem algo que você quer compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Eu acho que é um negócio que é interessante, que a gente é brasileiro, investimos aqui, respiramos aqui, a gente tem que entender muito do que é o Brasil. O Brasil real é um Brasil diferente do que a gente aqui no mercado financeiro vê, né? A gente é envolvido
e muita pancadaria superficial, vamos dizer assim, não? Então o nosso mundo é o que o ministro da Fazenda falou, é a PEC, né, a reforma, e a gente está um pouco distante, vamos falar assim, do Brasil real, que é o Brasil aí do varejo gigante espalhado no Brasil, do agro, né, do interiorzão do Brasil, e como que de fato a gente chegou aqui, né? O que é o Brasil real, né? O Brasil não foi fundado ontem, né? E mesmo quando o Brasil começou oficialmente em 1500, o Brasil pegou logo de cara um Portugal que já era muito robusto, muito ganhador no que ele fazia. A gente herdou isso, a gente não criou, né? Veio com tudo para cá. E Portugal também não veio do nada, né? Portugal é uma herança ali romana, então o Brasil ele é velho, né? E eu acho que um livro que tem gente que gosta muito desse livro e tem gente que tem dificuldade para ler. Para mim foi um livro que eu devorei porque eu tava com uma ânsia para entender, e aquele livro me deu muita coisa para entender o Brasil. E ajuda muito o investidor para não cair nas armadilhas que a gente vê por aí. Ah, o Brasil vai virar Venezuela, mentira. Ah, o Brasil vai virar Suíça, mentira também. O Brasil é Brasil. E um livro que ajuda muito a entender isso é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. É espetacular o livro. E ali você vai conseguir entender de fato o que é o Brasil, de um jeito onde você não vai odiar o Brasil, você também não vai admirar pra cacete o que é o Brasil, você vai entender o que é o Brasil real e vai trabalhar com isso. Então a dica é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Um complemento, que depois eu encaixando uma coisa com outra que eu achei muito bom, eu tinha lido faz uns 2 anos, mais ou menos, Guerra e Paz, do Tolstói, né? É um livraço, né? É muito bom. Mas no finalzinho dele, ele tem um tratado sobre o poder. Que ele vai lá, ele termina o romance, e ele explica um pouco, baseado no que aconteceu ali com Alessandro I da Rússia, e o que aconteceu com Napoleão, ele faz um tratado sobre o que é o poder, e a relação do homem em busca desse poder e a história se desenvolvendo. Então a dica que eu deixo para as pessoas é: combinem Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, com a parte final de Guerra e Paz. Vocês vão entender um pouco melhor aí do que a gente está passando no Brasil, e vai ficar em paz com isso. Você vai ficar em paz. É isso aí. Então dá para dizer que a filosofia de investimentos do Alasca está menos na filosofia americana e muito mais nos livros de história para entender a história. Não, a nossa... Então é mais ou menos o seguinte: se o Warren Buffett fosse brasileiro, ele ia adorar Vale a Petro. Sensacional. Breda, novamente queria agradecer sua presença aqui no Outliers. Muitos elogios aqui, depois vale dar uma lida. Muitas pessoas que acompanham o seu trabalho há muito tempo, e as lives e todo o conteúdo, a didática como um todo, e não só isso, mas também as estratégias, o retorno, a consistência que a Alaska traz dentro dos seus mandatos é algo que realmente se destaca perante o mercado. Então a gente agradece aqui a sua presença. O nosso Outliers está ficando por aqui, então realmente só agradecer aqui a todos que estavam acompanhando o nosso episódio hoje. Compartilhem com os amigos, familiares, outros investidores. Como eu já compartilhei, que tem muitos ensinamentos para serem aplicados, e no fim do dia esse podcast ele foi criado para isso, para a gente aproximar cada vez mais os investidores da gestão de recursos. Então desejamos a todos um excelente 2024 e até a próxima. Obrigado.